Marcado e o Saúde em Dia, programa que vai lá todas as terças-feiras e de vez em quando às quintas também. Estou aqui com o doutor Zé Maria Filomeno. Tudo bem, doutor Zé Maria? Tudo bem, doutor Arruda? Boa quinta-feira a todos, tudo em paz. Pronto, vamos aqui então para os dados do CONAS. Os dados do CONAS é o seguinte, nós temos nas últimas 24 horas 82 casos de óbitos, elevando o total para 685.203 e 9.931 casos confirmados, elevando o total para 34.568.833. Então, Zé Maria, e esses últimos números do CONAS? Olha, os números estão se reduzindo, né? Semana a semana, isso é muito bom. Se nós considerarmos que já tivemos médias acima de 2.000, 3.000 óbitos por dia e de mais de 100 mil contaminados, né? Parece até que são números residuais, mas mesmo assim, né, são quase 10 mil casos, né? São quase 10 mil casos em um único dia, né? Então, não podemos dizer ainda que a pandemia está dissipada, embora os números comprovam que está totalmente sob controle, né? Tanto que é o primeiro item aí da pauta, né? O secretário-geral da OMS, ele já anuncia que o fim, né? O fim da pandemia está próximo, né? A não ser que haja assim surja uma nova variante com o poder de proliferação, de contaminação muito poderoso, né? O Tedros Adhanom, o egípcio, né? Que é o diretor-geral da OMS, já anuncia que o fim está próximo, né? Vamos trabalhar e torcer para que isso se concretize. Os casos realmente têm diminuído, mas, como os números provam, a pandemia não acabou. E realmente a notícia da semana com relação à pandemia é exatamente essa fala do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, que ele disse ontem, né, dia 14, que o mundo nunca esteve em melhor posição para encerrar a pandemia de Covid-19. Ainda não chegamos lá, mas o fim está à vista. Isso foi o que destacou exatamente o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Então, não deixa de ser uma esperança. Bom, com relação à pauta, nós vamos já falamos desses dados gerais da pandemia, mas vamos falar de medicamentos que mostram um potencial para impedir a replicação da Covid, que é exatamente o niclosamida. Então, o medicamento niclosamida mostra potencial para impedir a replicação da Covid grave. A droga já é utilizada hoje em dia para outras doenças, para diversas doenças, mas pesquisadores destacam que a formulação atual em comprimido não traz efeitos para a Covid. Deixa eu ver a matéria aqui, Zé Maria, para nós falarmos. É o seguinte, hein? Tem testes pré-clínicos conduzidos pela Universidade de São Paulo com animais e células humanas em laboratório, indicam que o medicamento niclosamida pode ter uma ação antiviral, inibir a resposta inflamatória exacerbada ligada aos desfechos mais graves da Covid-19. Todo mundo sabe, ou então eu vou explicar que o problema não é nem só o vírus, o SARS-CoV-2, o problema é o efeito que o vírus causa no organismo, a resposta inflamatória exagerada do organismo. Então, essa resposta é que leva aos casos mais graves e que levam os pacientes a ter insuficiência respiratória e muitas das vezes irem até para a UTI. Então, é um medicamento, não deixa de ser uma expectativa, né? Esse medicamento, o niclosamida, ele comercialmente está disponível, ele não é absorvido pelo estômago, ele funciona para vermes intestinais e agora tem esse estudo feito pela Universidade de São Paulo, Zé Maria. Olha, o que ocorre? Covid-19 é uma doença que pegou o mundo todo de surpresa, pegou toda a comunidade científica de surpresa. Então, faz muito pouco tempo ainda do início da pandemia, né? São nem 3 anos ainda.
Se nós considerarmos que a OMS ela só decretou o estado de emergência global em 11 de março de 2020, né? Então, são 2 anos e meio, né? Então, com o tempo que a ciência, né, os laboratórios, os institutos de pesquisa, né, eles vão avançando no desenvolvimento de drogas, na descoberta de drogas. Nesse caso, é a descoberta de uma droga que já existe, que é um vermífugo, que surte efeitos positivos, né, no combate à proliferação do vírus, né? Então, certamente, mesmo que nós venhamos a ter novas ondas do Covid, que o vírus volte a se proliferar, surjam novas variantes, né, nós estaremos bem mais preparados, né, para tratar, para combater. As vacinas, deve sair uma nova leva de vacinas agora, antes do final do ano, já atualizadas, e além das vacinas mais eficazes, né, nós vamos ter a ciência, a medicina vai estar evoluindo no tratamento, né, tanto em drogas como em terapias, né, que combatam a doença. Então, é uma notícia muito boa, né? E existem outras drogas também, né, até que já estão submetidas à Anvisa para aprovação, né, que colaboram, né, no tratamento da Covid. É exatamente isso. À medida que o tempo vai passando, outras drogas vão sendo descobertas, vão sendo estudadas e vão sendo incorporadas. O importante é que essas drogas sigam as suas fases de testes e fiquem à disposição caso de um arrefecimento, quer dizer, de um crescimento da doença, já que agora está nessa fase de queda do número de casos. Uma outra notícia ligada à saúde é que uma portaria incorpora o medicamento trastuzumab, ou como ele é conhecido, TDMI1, ao SUS. Essa substância é usada para o tratamento de câncer desde 2014. E aqui, inclusive, eu queria dar uma informação. Realmente, esse medicamento, inclusive, quando eu estava na Secretaria da Saúde, recebia muitas ações judiciais de pacientes que estavam realizando tratamento para câncer de mama e o médico queria prescrever esse medicamento, ele não estava incorporado exatamente ao Sistema Único de Saúde e nós fornecíamos através de decisão judicial. Então, a notícia diz o seguinte, foi publicado no começo da semana, no Diário Oficial da União, uma portaria que incorpora o medicamento trastuzumab ao Sistema Único de Saúde. Notícia muito boa. A substância é usada para o tratamento de câncer de mama no Brasil desde 2004. Olha que eu fiquei na secretaria desde 2007 até 2014, quando recebeu a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, desde 2014, esse medicamento já tem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e só agora está sendo incorporado ao SUS. O medicamento não causa alguns efeitos colaterais associados ao tratamento de câncer, como queda de cabelo, mas requer cuidados como qualquer tratamento nessa área oncológica. E ainda não tem informação quando esse item chegará à rede pública de saúde. Mas o primeiro passo é exatamente essa portaria incorporando o medicamento ao Sistema Único de Saúde. Então, Zé Maria. Coincidentemente, eu, inclusive, como advogado, eu tive que entrar com algumas ações na Justiça para que até uma pessoa da minha família fosse ministrada com essa droga, né, para câncer, junto ao esquema de quimioterapia que ela precisava se submeter contra o câncer de mama. Essa droga, ela já existe há muitos anos, há muito tempo, inclusive ela já é usada no Brasil, só que para combater outros tipos de câncer, né? No caso, não sei se era câncer de pâncreas, de fígado, né? Mas ela não era aprovada para o câncer de mama, embora os resultados eram muito positivos, né, em relação ao câncer de mama, principalmente aquele câncer, o tipo HER2 positivo, né, que é muito mais agressivo, né?
Então, é impressionante como tarda, né? A Anvisa, como o Brasil é muito custoso, é muito burocrático, né? Se aprovar as medicações. Esse medicamento já é usado contra o câncer de mama em mais de 60 outros países, né? E é importante que e essa decisão de se incorporar ao SUS é muito importante agora, até com a vigência, né, desse novo entendimento, que restringe a cobertura, né, dos planos de saúde aos rolos de terapias e medicamentos, né, aprovados pela ANS, né? Então, é muito importante, foi muito importante essa decisão. É exatamente isso. Eu também recebia muitas ações, não sei se na minha época, acho que foi depois, né, que você entrou com essa ação, né? Mas até Foi em 2012. Pronto, eu recebia muitas ações nesse período aí, porque esse medicamento já era utilizado, inclusive no exterior, era utilizado em certos serviços no Brasil, mas não era incorporado no SUS. Então, esse medicamento ele é indicado para os casos do tipo de câncer, como você falou, que tem receptores positivos, né, que é esse ER2, e que tem um nível elevado dessa proteína, e o medicamento tende a ter uma ação muito mais efetiva. E aqui volta, você vê como é importante a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do Sistema Único de Saúde, Conitec, que foi tão avacalhada nesse governo Bolsonaro com relação à cloroquina, porque queriam obrigar que a Conitec incorporasse o uso da cloroquina como tratamento precoce para a Covid, uma coisa totalmente descartada. Mas foi a Conitec, essa Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia ao Sistema Único de Saúde, que assessora exatamente o Ministério da Saúde, que agora autoriza, através dessa portaria publicada no Diário Oficial, o uso no Sistema Único de Saúde. Bom, vamos passar aqui uma outra pauta, e aí vamos para uma pauta mais local. Vamos falar que apenas 27 bairros de Fortaleza não tem casos suspeitos da varíola dos macacos. A capital tem casos confirmados em 45 bairros e tem outros 49 bairros que têm casos em investigação. São 185 casos suspeitos em toda Fortaleza. Então, Zé Maria, e como é que anda aí a varíola dos macacos? Olha, é preocupante, né, esse dado, né? A varíola do macaco já está tendo a sua, como é que se diz, transmissão local, né? Transmissão doméstica, né? Vamos chamar assim, no recordo do termo científico, né? Não são mais só casos importados, né? De pessoas que chegaram aqui contaminadas de outras localidades. Então, é importante que a vigilância sanitária, que os postos de saúde, que fiquem muito atentos a casos que podem surgir e que sejam rapidamente diagnosticados para que os pacientes, além de serem tratados, logicamente, devidamente tratados, né, ingressem no regime, no sistema de vigilância, de distanciamento, né, porque a contaminação é muito parecida pelas vias respiratórias, né, e também pela via sexual, né, que as pessoas suspeitas, né, já suspeitas, eu não sei como é a sistemática de testagem, né, se a testagem ela há disponibilidade de meios de testagem dos suspeitos, das pessoas suspeitas, quanto tempo os resultados, né, se produzem, né, mais importante que, da mesma forma, ele não tem o mesmo poder de transmissão na mesma velocidade que a Covid-19, mas é transmissível pelas vias orais e pelo ar, né, e pela via do contato sexual. Então, é importante que o sistema de saúde fiquem alertas. É isso mesmo. A matéria diz o seguinte, que apenas 27 bairros de Fortaleza não têm casos ou casos suspeitos.
Na capital, tem casos confirmados em 45 bairros, que abrigam 81 habitantes com diagnóstico positivo. Outros 49 têm casos em investigação, sendo 185 casos suspeitos. Dos 121 bairros de Fortaleza, apenas 27 seguem silenciosos. Esse termo é utilizado pela Secretaria de Saúde para designar aqueles bairros que não apresentam qualquer caso suspeito ou nenhum caso confirmado. E os bairros onde aconteceu mais casos, tem maior número de casos confirmados, é na Aldeota, no Centro e José Bonifácio. Cada um desses bairros com 4 casos. Já os bairros de Cais do Porto, Carlito Pamplona, Genibaú, Janguruçu, Messejana, Vila União, tem 3 pacientes com casos positivos. O que é certo é o seguinte, que a Secretaria tem que continuar divulgando seus boletins, continuando o diagnóstico, continuando o bloqueio dos casos confirmados e o tratamento daqueles pacientes comunicantes. Saímos da pandemia, mas nós temos agora essa outra preocupação. Bom, vamos passar aqui. Hoje estamos bem efetivos na nossa pauta, porque tem uma outra notícia de saúde, o 5º ponto de pauta hoje, que é exatamente o governo reduz em 60% a verba para o programa Farmácia Popular. Passou de 2,04 bilhões do orçamento desse ano para apenas 804 milhões em 2023. É uma insensibilidade completa, porque esse programa de farmácia popular é um medicamento, é um programa que distribui medicamentos e que tem um apoio muito grande da população e beneficia muito grande a população. A população antigamente era muito mais descoberta de tratamento para hipertensão, tratamento para diabetes, tratamento para asma, principalmente, e a farmácia popular, uma farmácia próxima da residência onde o paciente habita. É muito mais fácil ele levar ali sua receita, que tem uma validade, inclusive, de utilização, ser cadastrado e receber ali mensalmente o quantitativo de comprimidos para uso durante 30 dias. E você acabar com isso sem ter outra alternativa para substituir, porque não tem um programa de ampliar a distribuição de medicamento pelos postos de saúde, realmente é uma insensibilidade do governo federal para 2023. E tem mais um aspecto, acho que o doutor Zé Maria vai falar, que o que é divulgado é que essa redução é exatamente para contemplar aquelas emendas do relator, doutor Zé Maria. Olha, essa notícia ela repercutiu muito negativamente, né? Porque ela leva um prejuízo direto a mais de 20 milhões de pessoas que são usuários beneficiados da farmácia popular, que dela recebem medicamentos de uso contínuo e, como você bem destacou, para hipertensão, para diabetes, para asma, para mal de Parkinson, né? Eu estou com a lista aqui dos principais medicamentos, não vou lê-los, porque senão eu vou ler só as doenças principais, para osteoporose, para glaucoma, também remédio para anticoncepção, fraldas geriátricas, né? Então, são os principais itens que atendem a pessoas que não têm condição econômica nenhuma de adquiri-los diretamente. Como eu bem disse, remédios para colesterol, né, sinofastina, então, remédios realmente que, para a doença de Parkinson, que são essenciais, rinite, então, repercutiu tão mal, né, que pelo menos a notícia de que o presidente da República já determinou que o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, reverta aí essa decisão, mas é algo que devia ter sido pensado antes, né? Porque um corte de 60%. Eu não consigo entender como é que 1 bilhão e 2 bilhões já era pouco, né? Já era insuficiente. 1,2 bilhão. Porque 1,2 já era insuficiente, né? Considerando
a enorme demanda, você imagina que são 20 milhões de pessoas, né, necessitadas. Você cortar aí 60% desse valor, ela é algo realmente desumano, né? Logo para a saúde, cortasse outra verba de outro lugar, cortasse algo que não fosse tão essencial, mas você cortar remédios de uso contínuo, indispensáveis, né? Isso, eu acho que, de uma desumanidade, isso é incrível. Não sei como é que isso não repercutiu de uma forma mais veemente. Mas eu acho que ainda vai repercutir, e a manobra que está se fazendo, que o Paulo Guedes falou, que o presidente tinha mandado dar uma ajeitadinha, mas isso aí só ia ser resolvido depois da eleição. Tá? Só depois da eleição, não sei por que da eleição. Então, é um corte, resumindo aqui, é um corte de 60% dos recursos do orçamento de 2023 para a gratuidade de medicamentos do programa Farmácia Popular, que vai restringir, inclusive, o acesso à população a 13 diferentes tipos de princípios ativos de medicamento utilizado, principalmente para diabetes, que é um absurdo, uma doença crônica das que mais incidem, hipertensão também, asma. Então, isto foi um alerta das pessoas que estudam orçamento, que isso é um total falta de bom senso, né? Então, o valor do corte corresponde exatamente a um recurso que diz que é para cobrir o espaço do orçamento secreto. Então, ia tirar da farmácia popular 60% para colocar no orçamento secreto. Então, uma coisa que não tem sentido, vamos ficar observando isso. A distribuição desses medicamentos é vital para a continuidade do tratamento e o controle do diabetes. Essa farmácia popular, ela não tem cor partidária, não interessa se foi criado por Lula, por Dilma, por Fernando Henrique, né? É algo essencial, né? Se acha que não está funcionando bem, que reformule, que aperfeiçoe, que mude o gestor, né? Mas não pode deixar as pessoas desprovidas do medicamento essencial. E principalmente, doutor Zé Maria, porque é o seguinte, não tem uma outra coisa, se vamos restringir a farmácia popular, mas tem uma outra forma de distribuição, não vamos distribuir nas farmácias, que aliás foi um grande programa, porque leva para perto das pessoas, para o bairro, para o conjunto habitacional, tá certo? A pessoa chega à noite, qualquer hora no fim de semana, pede por telefone, é diferente você ir no posto de saúde para aquela receita e ficar numa fila para receber o medicamento, tá entendendo? Então, é uma pessoa que ajuda o trabalhador, ajuda a dona de casa, então não tem porquê. Ninguém vai desperdiçar remédio, né? Isso não é... Ninguém vai pegar um remédio para jogar fora, para vender, para... Não tem realmente não. Vamos aguardar isso aí. Bom, outra notícia é que o STF, né, agora a notícia quente, né, o STF forma a maioria para realmente suspender o piso salarial de enfermeiros. O ministro Gilmar Mendes seguiu o relator e deu o voto decisivo para adiar o pagamento do piso de R$ 4.750 para a categoria. Que só lembrando um pouquinho, né, que foi uma decisão liminar que foi dada pelo ministro Barroso, né, e hoje foi colocado em votação a queda dessa liminar e já tem maioria. Isso foi agora, na quinta-feira, para suspender realmente o piso que foi aprovado pelo Congresso no mês passado. Além do relator Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes votaram para segurar o reajuste da categoria. A proposta é essa que eu falei, é que teria o piso salarial para os enfermeiros de R$ 4.750 e para os técnicos um salário base de R$ 3.325 e os auxiliares de enfermagem um piso de R$ 2.375, doutor Zé Maria. Olha, todo respeito aos ministros do Supremo, né? Acho isso de uma insensibilidade muito grande, né? Quando se interpreta a lei, você não pode interpretar só literalmente, ao pé da letra, né? Você tem que interpretar com hermenêutica, né? Baseando-se na consequência que aquele julgamento terá. Eu acho isso uma consequência muito danosa, né? A justificativa é porque a lei não aponta, né, a origem dos recursos, né? Olha, o Supremo Tribunal Federal já proferiu tanto julgamento que onerava a União, que onerava os estados, né? Uma vez manda
pagar precatórios, manda pagar créditos fiscais a empresários, ou tanta decisão que tem repercussão financeira onerosa aos cofres públicos, né? E o Supremo Tribunal não leva isso em consideração, né? Vai levar em consideração um piso salarial dos profissionais da saúde. Agora, uma coisa que me chocou é ficar sabendo, olha, se o piso estabelecido, que não pode ser cumprido, porque vai comprometer os cofres da União, dos estados e dos municípios, é de R$ 4.750, eu fiquei, mas quanto é que ganhavam? Quanto é que ganham essas pessoas hoje? Muito pouco, muito abaixo disso, realmente. Pois é, como é que um enfermeiro formado, e o enfermeiro não faz só uma faculdade, ele está sempre se capacitando, ele está sempre estudando, ele está sempre fazendo cursos, está sempre, né? O sacrifício pessoal que existe são profissionais que estão na linha de frente, né? Expostos à contaminação em doenças virais e recebiam menos. Eu me surpreendi quando eu soube que eles já ganhavam menos do que isso. Uhum. Verdade. Verdade. E os auxiliares de enfermagem, quer dizer, o piso é R$ 3.500, quer dizer, quanto é que ganha um auxiliar de enfermagem também? Que é uma função de nível técnico, mas que exige uma formação técnica de muita responsabilidade, né? Olha, realmente se paga muito mal aos profissionais da saúde, né? Logicamente que médicos é outro patamar, né? Mas os profissionais, a medicina não é feita só de médico, você sabe melhor do que eu, né? Concordo totalmente, realmente eles ganham muito pouco e provaram na pandemia o valor e a força que tem, porque foi exatamente dentro da enfermagem, dos técnicos, dos auxiliares, dos enfermeiros, provaram que a equipe realmente é completa. Se não existe uma equipe completa com fisioterapeuta, com nutricionista, com fonoaudiólogo e tudo mais. Então, muito justo, é uma luta antiga essa informação de que não teve tempo hábil para discutir, isso é uma coisa antiga, isso não é agora da pandemia. Com toda certeza, com toda certeza. É uma discussão de antes da pandemia, vinha antes da pandemia essa discussão. Com absoluta certeza. Tirando o pessoal terceirizado, de limpeza, de segurança, né? Não tem ninguém no Supremo Tribunal Federal ganhando menos do que isso. Não tem possibilidade. Não tem, não. Então, nem no Congresso Nacional não tem ninguém ganhando menos do que isso. É lamentável, vamos ver aí o que é que vai dar. Foi mantida a liminar do Barroso, que dá esses 60 dias. Vamos aguardar que esses 60 dias, então, agora transcorram e o que é que vai dar depois. Outra coisa, esse fundamento jurídico, porque não criou o ONU sem apontar a origem dos recursos, né? Isso poderia até valer para os profissionais do setor público, mas do privado não. Do setor privado, grandes hospitais, até assim, de ponta, já pagam mais do que isso ao pessoal da enfermagem. Concordo totalmente, vamos acompanhar, vamos esperar. Claro que a reação foi grande, porque a expectativa da classe, dos enfermeiros, dos auxiliares, dos técnicos, é que isso viesse a cair hoje. Eu que sou professor, inclusive, de curso de enfermagem, tá certo, aqui da Unicristo, eu tenho uma turma que eu leciono uma disciplina e vi a expectativa deles, dos professores, da coordenação, e acompanho nas redes sociais e tudo mais. Bom, nós estamos aqui no programa Saúde em Dia, Encontro Marcado, que vai lá sempre às terças-feiras, de 18h30 às 19h30, ou aqui acolá nas quintas-feiras também no mesmo horário. Estamos gravando o programa, daqui a pouco o programa vai ser retransmitido nas nossas redes sociais. Temos ainda vários temas, inclusive o tema que é um tema importante, né, que está sendo discutido, inclusive agora nessa campanha eleitoral, que é a fome. Né? Então, a matéria diz o seguinte, que a fome atinge metade dos lares com crianças de 10 anos no Ceará. O estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional
aponta que quase 52% das famílias cearenses amargam o pior nível de insegurança alimentar. Nós observamos aí recentemente, aliás, já está com algum tempo, o Brasil voltou para o mapa da fome, embora o presidente tenha dito que não vê ninguém no caixa de uma padaria pedindo comida. Ele disse que não é assim como se pinta a fome. Também não viu as pessoas mexendo em lata de lixo atrás de resto de comida ou recebendo osso para tentar fazer uma sopa ou alguma coisa a mais, como nós observamos, isso já está também com vários meses. O que é certo é que nós estamos com esse problema sério, né, de fome no Brasil, e essa matéria vem escancarar, então, o Ceará, que é um dos estados, né, pobres da federação, e esse estudo levanta exatamente esse quantitativo. Metade das famílias cearenses amargam essa segurança alimentar. Então, Zé Maria. Olha, isso aí é terrível, né? É inconcebível que em pleno 2022 nós ainda tenhamos um país que se diz rico, né? Assim, em termos de potencial, em termos de recursos naturais, em termos de pujança, o Brasil tem empresas fortes, o Brasil tem uma economia, não é um país em termos de renda per capita, de IDH, né, que esteja entre os melhores do mundo, mas o Brasil é um país pujante, é o maior produtor em termos gerais, né, maior exportador mundial de proteína animal, o maior exportador de soja, de café, de açúcar, né, de tantos gêneros alimentícios, então é inconcebível que se tenha ainda a humilhação, a indignidade de 30 milhões de pessoas com insuficiência alimentar. Aí diz, mas não tem 33 milhões passando fome, né? Olha, mas esse conceito é muito subjetivo, né? Tem pessoas que insuficiência alimentar para mim já é fome, porque ele só faz a maior parte desse contingente são de pessoas que não têm um ciclo alimentar completo, né? Só fazem 1 ou 2 refeições por dia. Então, isso é inconcebível, né? Agora, a gente sabe que a pobreza, a fome aumentou no mundo inteiro, depois, com o advento da pandemia, em função da escassez de alimentos, da inflação, né? Inflação é um fenômeno global, né? Mas a gente tem que pensar no nosso problema, né? Não é porque não adianta justificar, porque também nos Estados Unidos aumentou o número de pessoas na rua, pedintes, na África. É verdade, lógico, isso é verdade, ninguém pode dizer, mas tem que pensar no nosso problema. E como resolver o nosso problema, né? Tem melhorado porque nós tivemos o azar também, né, o dissabor de ter, em 2020, uma seca muito forte, né, no Brasil. Então, teve um aumento grande aí no custo dos alimentos, né? Mas 2021 já melhorou e esse ano não há seca, né? Então, houve um aumento grande da produção, que reduziu os preços dos alimentos, né? Agora, é uma questão que eu acho que a nação, o governo federal, ele tem que ter um programa permanente, né? Não digo que tem que ser um ministério, mas ele tem que ter uma secretaria, um órgão, né? Monitorando essa questão da segurança alimentar das pessoas, né? E ter estratégias emergenciais de compensar isso. Não sei como seria, né? Mas tem que ter, seja distribuição de cestas básicas, né? Isso tem que ser em coordenação com as prefeituras, né? O governo federal não pode centralizar tudo isso, né? No país continental muito como o nosso, mas tem que ter um programa nacional coordenado com as prefeituras, né? De amparar o contingente enorme da população que passa por insuficiência alimentar. É inconcebível isso. Pois é, inconcebível realmente um país como o Brasil, com as riquezas que tem, riquezas naturais, o país que mais produz proteína e que é líder em exportação de alimentos e tudo mais, né? Então, tem que ter uma política realmente correta, seguida para não deixar que isso aconteça, porque
Nós sabemos que a criança, quando não se alimenta bem, na infância, né, isso não tem recuperação depois. Essa criança tem um retardo realmente no seu Por desenvolvimento. exemplo, as escolas, né? As escolas, principalmente do ensino fundamental, tinha que ter um acompanhamento nutricional das crianças. Estou falando só das crianças. Né? As creches, tinham que ter, as creches públicas, né, municipais, tinham que ter um acompanhamento nutricional das crianças. Então, eu acho que tem que ter um programa, coordenação nacional, um programa focando isso. Bom, correto, vamos falar ainda nesse tema, nos outros programas. Vamos agora para tratar de política, né? E tratar também de eleição aqui, porque temos um assunto que é de hoje também. O Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará abre investigação sobre equívoco que resultou em operação da Polícia Federal na Secretaria de Obras Públicas, órgão do governo do Estado. A polícia realizou busca e apreensão de documentos que já havia recebido. Eu não acredito, eu já falei que eu não acredito em coincidência, em equívoco. Como é que tem equívoco para receber, para fazer uma batida, uma apreensão de documentos? Já tinham sido fornecidos, como é que vai fazer uma coisa desse tipo? E hoje isso azedou um pouco, porque a campanha do candidato Roberto Cláudio, ela utilizou esse tema e fez uma peça publicitária, uma peça para rodar no seu programa eleitoral. Isso provavelmente agora à noite vai passar novamente, mas eu já assisti várias vezes durante o dia, desde pela manhã, mostrando, inclusive, acusando o ex-governador Camilo, a governadora Isolda e até o candidato Elmano como responsáveis por essa suposta compra de prefeituras para angariar votos para o Camilo e para o Elmano. Inclusive colocando o nome do secretário da Secretaria de Obras Públicas, o doutor Quintino, que, aliás, vamos dizer, amigo antigo dos Ferreira Gomes, né? Porque o secretário Quintino veio lá de Sobral, foi secretário do ex-governador Cid, quando ele era prefeito, depois no primeiro mandato também. Eu tive muito contato com o doutor Quintino nas obras da Secretaria da Saúde, e era realmente a pessoa que comandava as obras no Estado, e continuou assim no governo Camilo, tá certo? E por amizade ou por reconhecimento do trabalho que teve com o Camilo, resolveu permanecer na Secretaria de Obras e permanecer apoiando o governador Camilo e o candidato que foi formado exatamente isso. A governadora já deu declaração, já deu nota, e já deu também uma entrevista colocando como sem fundamento e criticando essa atitude do candidato Roberto Cláudio. José Maria, e esse fato todo? Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que quer investigar isso aí, e todo esse entreveiro entre a campanha do Roberto Cláudio e seus marqueteiros, que isso é coisa de marqueteiro, né? Porque as pesquisas últimas que saíram mostram o capitão Wagner em primeiro lugar, e já em segundo lugar o candidato Elmano, e em terceiro lugar o candidato Roberto Cláudio. Logicamente que esse rompimento, né, da aliança PDT-PT aqui na política doméstica do Estado do Ceará, né, que não digo que pegou todo de surpresa, mas foi um divisor de águas, né, já às vésperas aqui praticamente nos últimos dias que antecederam as convenções o prazo das convenções partidárias, né, uma aliança que já perdurava 16 anos, né, desde os mandatos do Cid Gomes e continuando com os dois mandatos do Camilo, né, isso logicamente que isso ia ter consequências aí de acirramentos, né? Eles não iam romper e continuar assim numa disputa eleitoral acirrada como está. Você até citou aí os números aí das pesquisas, né? Ia haver acirramento, ia ter troca de acusações, ia ter, né? Como está ocorrendo, né?
Há uma queixa da coligação do PDT, do candidato Roberto Cláudio, de aliciamento, principalmente de prefeitos, né, do partido dele, e não sei qual foi a quantidade de prefeitos, acho que uns 20 ou 25, entre prefeitos do PDT e do PSD e do PSB, né, que desde o lançamento da candidatura do Eumano, declararam apoio, né, que saíam, muitos até se desfiliaram dos partidos originários, outros permanecem filiados, mas declararam apoio ao Eumano. Então, há uma representação de que prefeitos estariam sendo aliciados, estariam sendo chantageados por liberações de verbas, né? Isso se judicializou, né? Agora, realmente é de estranhar como é que um juiz determina uma busca e apreensão que eu achei desnecessária, né? Porque eu acho que bastava a justiça intimar o Estado, apresentar, não precisava de uma busca e apreensão. E também, hoje mesmo, houve uma troca aí de farpas entre o Roberto Cláudio, o Camilo, a Isolda, né? A Isolda Sela, que tem uma personalidade muito recatada, muito discreta, muito serena, né? Nunca externou de uma forma mais incisiva o seu descontentamento, a sua decepção por ter sido preterida, né? Na disputa, né? Até ela veio em defesa aí contra as acusações que recebeu, que estaria utilizando a máquina em favor do Eumano, né? Então é lamentável, né? Eu até tive boa impressão dos debates. Eu gostei dos debates que eu vi até agora, da TV Cidade, da TV Otimista, e esse último, na última segunda-feira, do Sistema O Povo, né? Logicamente que existem algumas, né, trocas de farpas, assim, mas eu achei tudo dentro da civilidade, né? Achei os debates bem propositivos, né? Não vi baixarias, né? Agora não, agora está descambando por um caminho que não é bom, né? Eu acho que não é propositivo, né? O eleitor não gosta dessas trocas de acusações, de baixar. O eleitor gosta que os candidatos apresentem suas propostas, digam o que pretendem, exponham a sua história, o que já fizeram, quem está com eles. Mas é isso aí, o poder, né? A busca pelo poder, a ânsia, né? Pelo poder faz com que se perca aí um pouco da civilidade. É exatamente isso. É lamentável que isso esteja ocorrendo. E eu escutei uma entrevista há poucos minutos, quer dizer, antes de começarmos o programa, do Roberto Cláudio sendo questionado. Ele disse umas coisas que eu não vi. Disse que já está provado. Está provado. Eu não sei se não tem nada de julgamento, não tem nenhuma decisão do tribunal contra o governo do Estado, ou contra a campanha do candidato Eumano, ou contra o Camilo Santana. Não. Teve a denúncia que eles fizeram, foi solicitado os documentos foram entregues. Eu digo que eu não acredito que isso esteja acontecendo da forma como foi denunciado, porque é muito fácil, para você fazer a assinatura desses convênios, isso passa por uma série de instâncias, públicas inclusive, tá certo? Está em páginas, está em portal, tá? Você tem que fazer uma série de etapas que está bloqueado no momento disso ser realizado, e eu fui secretário e sei bem como é que é isso. Nem que eu queira fazer, eu não consigo fazer. Só se é uma coisa de gaveta, uma coisa escondida, e mesmo assim não sai recurso, porque não tem como você liberar recurso. Tá certo? Então, você pode até prometer, depois da campanha eu vou fazer aqui um documento entre a gente aqui, e fica esse meu compromisso depois da campanha, uma coisa desse tipo. Bom, vamos tratar agora como último tema, estamos chegando já ao finalzinho do programa de hoje, que é a análise das últimas pesquisas. Para o governo do Ceará nós falamos um pouquinho, mas principalmente agora para a presidência da República. O governo do Ceará é isso, né? Teve essa inversão na última pesquisa, né, do IPEC, né? Pesquisa do IPEC, que foi divulgada, em que o candidato Eumano ultrapassou o candidato Roberto Cláudio. Eu já tinha essa expectativa pelo volume
da campanha, que é um volume muito grande realmente, inclusive está aumentando esse volume, porque a campanha dividiu. Agora, a vice-governadora está sendo acompanhada da primeira suplente de senador do Camilo, Augusta Brito e a Augusta Brito e a Jade Romero estão fazendo campanha separados, inclusive. Amanhã, inclusive, estão em Itapipoca, nosso programa tem muita audiência lá, amanhã, 5h30 da tarde, estão lá, já tiveram em Limoeiro, em outras cidades, no Cariri, não sei o quê, e a campanha continua com o Camilo e o Elmano, e aí os prefeitos das cidades e tudo, tem uma agenda muito volumosa, e nós não estamos vendo isso do lado do Roberto Cláudio, a sustentação dessa campanha. Então, a tendência, pelo que eu vejo, é continuar realmente nessa disputa do segundo lugar, mas ter um deslocamento maior do candidato Elmano, graças a esse volume e o conhecimento que, à medida que o tempo vai passando, vai tendo que o nome dele, principalmente vinculado ao Camilo, né? O Camilo e tem também Lula, então são dois que transferem votos e que ele, então, pode surfar nessa onda aí e vir para o segundo turno. Mas, doutor Zé Maria, e com relação à presidência da República, nós tivemos aí pesquisas essa semana, devemos ter uma pesquisa Datafolha agora. Hoje, às 20 horas, vai sair. Vai sair hoje, né? Hoje, às 20 horas, né? Então, depois do nosso programa. E saiu a pesquisa da Rede Globo, né? Que contrata o IPEC, que é o antigo IBOP, né? Uma parte das pessoas que faziam o IBOP. O que é que o senhor está vendo nesse momento de pesquisa? Olha, aquilo que eu acho que disse na semana passada, né? O quadro presidencial ele está muito estagnado, ele está muito, eu não digo consolidado, mas quase que imutável. Se você for analisar do início do ano para cá, né, as oscilações são muito pequenas. Então, uma movimentação pode acontecer, uma movimentação na última semana, nos últimos dias, né, que altere essa tendência do Lula ter uma liderança muito próxima, né, de 50%, e o Bolsonaro atrás, aí na faixa aí de 32%, 33%, 35%. E o Ciro Gomes ali oscilando 6%, 7%, 8%, né? A tendência, né, pelo que se observa nas últimas eleições presidenciais, daquele chamado, né, voto útil no final, né, aqueles candidatos com menor índice nas pesquisas, né, eles serem, parte da votação deles migrar para os candidatos que estão melhor pontuados, né? A tendência é essa, né? Eu acho, por exemplo, que eu esperava até que a Simone Tebet tivesse um crescimento maior, né? Mas ela chegou a 5% e parou, né? O Ciro também, eu pensei que ele crescesse mais, mas ele estagnou ali, não sei, 7%, né? E o Bolsonaro e o Lula é aquela, 2% a mais, 2% a menos, 2% a mais, 2% a menos, né? Tem as pesquisas por telefone dão uma condição um pouco melhor do Bolsonaro, né? Dizem que é porque eles não captam o voto, eles captam o voto envergonhado, que muitos eleitores, quando estão assim pessoalmente com o entrevistador, tem receio de dizer que vota no Bolsonaro, mas eu acho que tem também o voto envergonhado por Lula também, né? Tem gente que tem constrangimento de dizer que vota no Lula, da mesma forma que a gente tem constrangimento de votar no Bolsonaro. Então, acho que nesse ponto é igual, né? É isso aí, né? Vamos aguardar. Aí estamos na reta final, né? Faltam aí menos de praticamente 15 dias. Eu também vejo que essa mudança está muito difícil de acontecer. Eu acho que terceira via, só se vier acontecer um fato. E olha só, as campanhas, os programas de televisão já estão aí no ar desde o dia 26 de agosto, né? Então,
já deu tempo dos programas de televisão surtir efeito, né? Então, tem o último debate da Globo, que realmente ele muitas vezes ele é impactante, né? Ele é impactante o último debate da Globo, porque tem uma audiência muito grande, né? Pode ser que o último debate da Globo leve um movimento ou para o Lula crescer e ganhar o primeiro turno, ou para o Bolsonaro encostar e ter um primeiro turno mais parelho do que tem se configurado, né? Mas vamos aguardar. É isso. Eu acho que a disputa vai ser se tem ou não tem segundo turno. Eu acho que se tiver segundo turno já está mantido Lula e Bolsonaro, não tem como. Não, isso aí não há dúvida, né? É por isso que eu acho que... Se tem ou se não tem segundo turno. Eu tenho alguns números que já foram liberados, não nacional, mas para governo. Eu tenho o governo de São Paulo, divulgado agora há 12 minutos. Fernando Haddad somou mais um ponto, ficou com 36. Tarcísio de Freitas, que tinha 21, passou para 22. Então, o Fernando Haddad, que tinha 35, passou para 36. O Tarcísio de Freitas, que tinha 21, passou para 22. E o Rodrigo Garcia foi o que mais cresceu, porque cresceu 4 pontos. Ele tinha 15, passou para 19. Então, esse é o governo de São Paulo. Então, está aqui uma briga. Saiu Minas e Rio também, né? Mas, uma briga em relação à disputa aqui do Ceará, é exatamente isso, né? A tendência é de um crescimento do Elmano de Freitas, né? E as pesquisas, foram 4 pesquisas só esta semana, que saíram aqui do governo. Saiu aquela do IPEC e saiu mais 3, do Paraná, do IPESC e uma outra aí que eu não recordo o nome, né? E todas têm um quadro muito parecido, né? É uma estabilidade aí, do Capitão Wagner, que é o que me surpreende, porque eu imaginava que o Capitão Wagner fosse cair nas pesquisas, né? Ele caiu muito pouco, ele caiu 2, 3 pontos. Está mantendo-se aí na faixa de 35%, o que para mim é uma resistência muito grande. Eu imaginei que ele fosse, não digo derreter, mas que ele fosse cair na faixa de 30%. E o crescimento que a gente não sabe até onde vai, né? Qual vai ser o teto do Elmano. Vamos aguardar. Bom, como você falou, saiu o Rio de Janeiro, candidato Cláudio Castro ficou igual, com seus 31%, Marcelo Freixo cresceu 1 ponto, passou de 26 para 27, e o Rodrigo Neves, do PDT, subiu 1 de 7, passou para 6. Tem o governo de Minas, 7 para 6, né? tem o governo de Minas, que o Zema somou mais 1 ponto, está com 53, o Calil somou mais 3, passou para 25, e o Carlos Viana subiu 1, passou de 4 para 3. Mas vamos aguardar as outras pesquisas, doutor Zameiras, são 19 horas e 31 minutos, vamos terminar o programa Encontro Marcado de hoje, Saúde em Dia, voltamos na próxima semana para o próximo programa. Acho que na próxima semana vai dar para ser na terça-feira. Com certeza. Até lá. Todos, até a próxima semana com mais Saúde de Encontro Marcado. Tchau, tchau.